Amém. Olha de longe aí se está focado bem aqui. Focado? Bom, vamos lá, irmãos. Continuidade à nossa série Família Criada por Deus. Abra sua Bíblia comigo hoje no último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Último livro do Antigo Testamento, Malaquias. O tema hoje é Casamento é aliança. Casamento é aliança. Nós estamos na primeira temporada da série Família Criada por Deus. E nessa primeira temporada nós estamos definindo o que é casamento, né? Então o tema dessas primeiras pregações, dessa primeira temporada, é o que é casamento. Então nós estamos definindo o que é casamento. Nas 2 últimas semanas vimos as definições de casamento. Vimos a criação do casamento, há 15 dias atrás, onde nós vimos alguns detalhes de Gênesis capítulo 2, da criação do primeiro casamento, e não só do primeiro casamento, mas ele também é a definição de casamento. Semana passada nós vimos que o casamento, uma outra definição dele, é que o casamento é monogâmico, o casamento criado por Deus e abençoado por Deus e definido por Deus é um casamento monogâmico, é um casamento de um homem com uma única mulher até que a morte o separe. Amém? Onde qualquer relação fora disso, ele se caracteriza como uma deturpação, adultério, e é pecado e é abominável para Deus. E hoje nós vamos ver uma outra característica que define o casamento, que é casamento é a aliança. Amém? Na verdade, hoje e semana que vem, nós vamos falar do casamento nesse aspecto, que é o casamento como aliança. Vamos ler o nosso texto básico, que é Malaquias capítulo 2, verso 14 a 16. Malaquias 2, 14 a 16. Diz assim, Malaquias 2, 14 a 16. E vocês, vamos ler do 13, na verdade vamos ler do 13. Há outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra. Fale aos nossos corações essa noite. Crave as tuas palavras no nosso coração. Redefine a nossa visão de casamento mais uma vez. Ajuda-nos nessa noite a entender como que o casamento é uma aliança e a profundidade dessa aliança. Ajuda-nos a entender isso e que possamos, se for necessário, reformular e reformar o nosso casamento. Ou que possamos reformar a nossa visão de casamento. E que possamos honrar o casamento definido e criado pelo Senhor como uma aliança. Te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Malaquias 2,14. Como eu disse, nós estamos definindo o que é casamento. Já vimos a criação do casamento, os principais marcas do casamento criado por Deus em Gênesis 2. Semana passada nós vimos um resumo da Bíblia
e como que o casamento criado por Deus e definido por Deus, ele é monogâmico. E hoje nós vamos ver que o casamento, ele é uma aliança. E por que que isso é importante? Por dois motivos básicos. O primeiro, porque temos perdido de vista que o casamento é uma aliança. Ou temos deturpado o que é aliança, na verdade, né? Onde nós, pelo menos às vezes em palavras, nós falamos que o casamento é aliança, mas nós não o levamos a sério, de tal forma que nós temos desonrado o casamento, lembrando agora daquela pregação da desonra do casamento. Uma das formas que nós temos desonrado o casamento, relembrando, é que às vezes, até mesmo nós cristãos, o consideramos como algo descartável, ou como algo que eu posso começar, eu posso estabelecer, mas que se der certo bem, se não der, né? Ou no menor das dificuldades, eu simplesmente, não deu certo, e eu rompo aquele vínculo, aquele casamento, eu divorcio ou eu adultero, e dessas formas nós violamos o conceito de Deus, que é o casamento como aliança. Mas também existe uma segunda forma do porquê precisamos relembrar que Deus define o casamento como aliança. É o fato de que a nossa geração, ela até trata o casamento como um contrato. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu citei uma palestra de um psicanalista, não sei se vocês chegaram a ver lá naquela playlist que eu tenho montado, do Ivan Capelato, onde ele fala que nos nossos dias o casamento já passou por várias etapas e ele está se tornando um mero contrato jurídico. De tal forma que esse é um dos motivos pelo qual as pessoas têm evitado o casamento, ou procrastinado, ou preferido a união estável. Porque a nossa geração tem tratado o casamento como um mero contrato jurídico. E esse tratar o casamento como um contrato jurídico tem um sentido negativo, no sentido de que eles olham para o casamento como um contrato jurídico e eles olham esse contrato do casamento como uma prisão, né? Como uma prisão. Não vamos casar no papel não, porque senão eu vou estar preso a você, né? Senão eu perco a minha liberdade. Eles também têm visto como esse contrato se apenas uma mera forma de estabelecer obrigações. Não, eu não vou casar no papel, porque senão eu vou ter várias obrigações, né? E uma delas é dividir os meus bens com você, caso a gente se separe futuramente, né? E também tem tratado como uma desvantagem, né? Muitos tratam o casamento como um contrato jurídico e dizem ou pensam, seja de forma clara ou implícito em suas palavras ou na sua forma de lidar com o casamento, de que o contrato do papel do casamento é uma desvantagem, apaga o amor. Lembra que eu disse isso? Muitos pensam que o casamento, firmar esse contrato, vai acabar com o amor. Né? Muitos, quando se separam, eles dizem assim: nós noivamos e namoramos 9 anos, ficamos juntos 10 anos, foi a gente casar no papel que o amor acabou. Ou seja, a culpa é do contrato, né? A culpa é do casamento. Por quê? Porque o casamento tem se tornado um mero contrato e que para muitos não é nada diferente do contrato entre sócios em uma empresa, onde simplesmente serve para estreitar as coisas, para gerar obrigações e responsabilidades. Mas o conceito bíblico de casamento é de que sim, o casamento é uma aliança. Mas já aqui nós começamos a já perceber uma diferença. Biblicamente, o casamento não é apenas um mero contrato. Nós podemos sim, por que não, tratar o casamento como um contrato. De certa forma, de forma jurídica, ele é sim um contrato. Amém? É sim, de certa forma, um contrato. Mas o conceito bíblico de aliança é muito mais profundo do que um contrato. Amém? É muito mais profundo. O conceito bíblico de aliança, o qual Deus define o casamento como aliança, ele é mais profundo do que esse conceito de contrato social ou de negócio com que a nossa geração tem tratado. Então, nós não apenas temos que lembrar que Deus define o casamento como aliança para confrontar a nossa geração que não quer esse compromisso profundo do casamento, mas também temos que apontar que o conceito de aliança, que é o casamento bíblico,
ele é mais profundo do que o contrato, do que aqueles que consideram o casamento como um contrato entre partes de um negócio. Para isso, Malaquias capítulo 2, verso 14, o que está acontecendo aqui? Malaquias é um livro que foi escrito, o profeta Malaquias profetizou no período de Esdras, Neemias, né? Aquele período pós-exílio, onde eles estavam aos poucos voltando para a Terra Prometida e tentando reconstruir a nação de Israel. Só que esse período, apesar de Deus ter cumprido a sua promessa de trazê-los de volta, é um período de altos e baixos, é um período de acertos e erros da nação de Israel. Eles acertaram em várias coisas, mas eles continuaram pecando contra Deus em várias outras coisas. E essas coisas, Esdras e Neemias apontam lá na sua carta que, por exemplo, dentro do que temos tratado, o casamento do povo com pessoas, com mulheres de outros povos, não sei se vocês vão lembrar, a ponto do povo fazer uma promessa de mandar as mulheres e filhos embora. Quem se lembra disso de ler lá, né? É até meio, a gente assusta, né? Como assim, né? E Malaquias, quando a gente estuda todo o livro, a gente vê que os mesmos problemas que é apontado em Esdras e Neemias, apesar deles estarem reconstruindo, são os problemas que Malaquias também trata, né? E um desses problemas que começa aqui nessa passagem do capítulo 2 é que Deus começa no verso 13 a apontar o fato de que o povo estava gemendo, orando, chorando, e perguntando por que Deus não estava aceitando a oferta deles. Um dos motivos é porque eles estavam oferecendo animais defeituosos, que ele vai tratar no capítulo 1, né? Deus vai dizer em Malaquias 1, pega o que vocês estão me oferecendo e oferece para o governador, para ver se eles vão aceitar. Mas o segundo motivo Deus vai tratar aqui. Deus diz assim, vocês estão chorando, vocês estão gemendo, vocês estão perguntando por que eu não aceito a oferta de vocês ou não tenho prazer nela. E vocês ainda vêm e dizem, por quê? Aí Deus vem e diz no verso 14, é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Na versão NAA, diz assim esse verso 14, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Malaquias é uma das passagens que tratam de forma clara o casamento como uma aliança. E agora eu vou, vamos dizer assim, fazer um resumo bíblico para a gente voltar nesse texto, para que a gente entenda a seriedade e a profundidade do que Deus está dizendo aqui nesse verso. Deus aqui está claramente tratando o casamento e está considerando o casamento como uma aliança. Para que a gente entenda o que Deus está falando e a profundidade desse casamento como aliança, nós precisamos entender o que a Bíblia, o que toda a teologia bíblica nos apresenta como uma aliança. Um comentário dessa Bíblia de Estudo NAA diz que o casamento, a aliança no período bíblico, ela tinha pelo menos 3 componentes. Ela se tratava de um relacionamento, ela se tratava de obrigações entre ambas as partes. Então, como era estabelecida a aliança na Bíblia? Ela era um relacionamento, ela tinha obrigações de ambas as partes, né? Por isso é muito parecido com o contrato, porque tem as cláusulas, né? E responsabilidades e deveres, e também os privilégios de ambas as partes. E 3, era estabelecido por juramento. Era estabelecido por juramento. Um comentário da Bíblia de Estudo de Genebra nos diz que no século XVII, na linha, entre as igrejas e os teólogos da linha reformada, o qual nós buscamos seguir os passos, diz que no século XVII eles começaram a desenvolver uma visão de que as alianças entre Deus e a humanidade constituíam um elemento central nos ensinamentos das Sagradas Escrituras. E isso ficou conhecido como a teologia do pacto ou a teologia das alianças. Deixa eu traduzir. No século XVII, 1600 e uns quebrados, daí para cá,
Os teólogos que se dedicavam ao estudo da Bíblia, eles, lendo a Bíblia e estudando, eles perceberam que, ao longo de toda a história narrada na Bíblia, existe uma grande ênfase, ou é um dos pontos centrais de toda a história bíblica, esse conceito de aliança, o estabelecimento de aliança. De tal forma que muitos teólogos acreditam que para que a gente entenda as histórias da Bíblia e a Bíblia como um todo, a gente precisa entender esse conceito de aliança e como que Deus o considerava e como que Deus usou, Deus tratou o seu relacionamento com a humanidade, com os homens, através e por meio de uma aliança. E para que a gente entenda isso de forma fácil, vou fazer uma recapitulação para que a gente entenda por que eles chegaram a essa conclusão. Por exemplo, começa com a aliança de Deus com Adão. Lá em Gênesis, e nós lemos Gênesis, não fica claro que Deus disse assim, eu estou estabelecendo uma aliança com Adão. Mas Oséias capítulo 6, verso 7 diz assim, falando da nação de Israel, dos erros da nação de Israel, Oséias 6, 7 diz assim, eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. É Deus dizendo, falando da nação de Israel. Eles transgrediram a aliança como Adão fez e foram infiéis a mim. Embora exista discussão a respeito do significado, se Adão é Adão mesmo ou é a humanidade, o que, independente dos detalhes da compreensão, o que fica claro é que Deus está dizendo que desde o princípio Deus fez uma aliança, seja com Adão ou seja com a humanidade. De um jeito ou de outro, Deus fez a aliança com a humanidade. Porque a teologia bíblica vai nos dizer que o que Deus fez com Adão serviu e era estabelecido com todos os seus descendentes. Amém? Não à toa a Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, amém? E todos pecaram. Por quê? Porque como Adão foi o primeiro, ele era o representante federal de todos aqueles que viriam após ele. Então a Bíblia está nos dizendo que lá no princípio, quando Deus disse para Adão não comer do fruto, e Deus o abençoou, dando a ele bênçãos para que ele fosse fértil, e dando a ele o mandamento, não só de não tocar no fruto de uma certa árvore, mas de dominar sobre todos os peixes, de dar nome, ali era uma aliança que Deus estava fazendo com Adão. Aliança essa que Adão quebrou a partir do momento em que ele e a sua esposa tocaram no fruto que Deus havia dito para não tocar. Depois disso vem a aliança, e aí muito mais claro, a aliança de Deus com Noé. Gênesis capítulo 9, versos 11 a 17, diz assim, preste atenção nos detalhes. Deus disse para Noé após o dilúvio, depois de passar toda a história, eles já tinham saído da arca, Deus chama Noé e diz assim, estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas apareceu o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé, este é o sinal da aliança estabelecido entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Que arco é esse aqui? O que hoje nós chamamos de arco-íris. Não à toa por isso, que toda vez que chove, o que aparece? O sol vem e aparece o arco-íris. Irmãos, todos os dias em que você olhar para o céu e ver um arco-íris, lembre-se, naquele exato momento em que você está contemplando o arco-íris, Deus está se lembrando da aliança que ele fez com Noé. E é exatamente por isso que, independente do que a gente possa achar em dias de grandes chuvas, né, quando a gente fala até assim, vai cair um dilúvio. Não, não é um dilúvio, não chega nem perto. Por quê? Porque Deus, após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e toda a humanidade. Não só os seres humanos, como os animais, todos os seres vivos. Através de Noé, mas Noé como um representante de todos os seres vivos, Deus fez uma aliança com ele. E qual é os termos da aliança? Nunca mais eu vou destruir a terra através de um dilúvio.
Nunca mais. É por isso que, independente do tanto que chover, nunca vai ser a ponto de chover e acontecer novamente um dilúvio e todas as pessoas morrerem. Por quê? Porque Deus diz de forma clara, é uma aliança que eu estou fazendo com você. E todas as vezes que o arco aparecer, eu estarei me lembrando da promessa e da aliança que eu fiz com vocês. Depois disso vem Gênesis 12, a partir de Gênesis 12, a aliança de Deus com Abraão, que também é mais claro o fato de que é uma aliança. Gênesis 17, versos 1 a 14, eu vou pular alguns, mas diz assim: Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Verso 2: Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Olha os termos da aliança. Você será pai de muitas nações. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua. Para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês na sua descendência. Agora a parte de Abraão. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que comprou com o seu dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do meu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus estabelece uma aliança com Abraão, estabelece os termos da aliança, e da parte de Abraão, qual era o sinal da aliança? Era cortar o prepúcio. Por isso que judeus, até hoje, cortam a carne do prepúcio de todo homem. Todo macho que nasce, eles cortam a carne do prepúcio. Por quê? Porque faz parte, é um sinal da parte da descendência de Abraão, da aliança que Deus fez com Abraão. Deus prometeu fazer algo e disse para Abraão: vocês devem circuncidar e manter isso. De forma que aquele que não for circuncidado na sua casa tem que ser excluído do meu povo. Amém? Tem que ser excluído. Porque isso faz parte da aliança. Quando a nação de Israel permaneceu 400 anos cativos, mais de 400 anos escravo no Egito, depois desse tempo, Êxodo 2, verso 24, diz assim: Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Porque Deus renovou com Isaac e renovou com Jacó a aliança que tinha feito com Abraão. Não separei os versos para não estender muito. Mas a história do Êxodo diz que quando Deus desceu e chamou Moisés e decidiu ir resgatar o seu povo da escravidão do Egito, qual é o motivo por que Deus decidiu fazer tudo isso? Porque ele se lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaac e com Jacó. Porque Deus é um Deus, como diriam as canções antigas, Deus é um Deus de promessas. E ele não quebra as suas promessas. O Salmo 105, olha o que o salmista diz: Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Deus fez uma aliança com Abraão e os seus descendentes, e ele permanece fiel a essa aliança por todo sempre. Quando Israel sai do Egito e para no Monte Sinai, Deus renova uma aliança com esse mesmo povo que já tinha feito, mas Deus vai renovando a aliança com outras palavras. Quando a nação de Israel se reúne no Monte Sinai, prestes a iniciar uma caminhada para a Terra Prometida, Deus diz assim para eles em Êxodo 19: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos
de Israel. Deus renova a aliança com o povo no Monte Sinai. O profeta Jeremias, em Jeremias 31, Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Contexto aqui de forma simples. No período de Jeremias, lembra do ano passado, eu disse que a nação de Israel estava no ápice da sua rebeldia para com Deus. Mas em meio a essa rebeldia, Deus já tinha decidido enviá-los para a Babilônia para ficar 70 anos. Mas mesmo tendo já decretado a sentença, Deus vem no capítulo 31 de Jeremias e diz assim: se alguém conseguir impedir o sol de nascer, vou traduzir, se alguém conseguir impedir o sol de nascer no outro dia, porque o que eu tenho com o sol é uma aliança. Eu estabeleci uma lei fixa para o sol. Se nós temos certeza que o sol vai nascer amanhã de manhã e que a lua no final da tarde vai chegar, é porque Deus tem uma aliança com o sol e a lua, estabelecida lá no início da criação. E Deus diz assim: se alguém conseguir impedir isso de acontecer, então eu quebro a minha aliança com Israel. Então eu excluo eles da minha presença, apesar de tudo que eles fizeram. Mesmo Israel sendo um povo rebelde para com Deus, Deus jamais os abandonou e jamais os abandonará. Por quê? Porque ele fez uma aliança. Não sei se vocês sabem, mas por um período da história, Israel, hoje em dia, nos tempos recentes, Israel deixou de ser nação, país. Deixou de ser povo. Só foi voltar a ser nação em 1948, 14 de maio de 1948. E diz uma matéria que eu li que menos de 24 horas depois da nação de Israel ser novamente reconhecida como Estado-nação, como um país, porque os judeus por muito tempo ficaram espalhados no mundo inteiro. E eles não acabaram. E menos de 24 horas depois que eles foram restabelecidos como nação, os inimigos os atacaram. O Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano e o Iraque invadiram o país para destruí-los. E o que a história nos conta? Que Israel venceu a guerra. Israel venceu a guerra. Irmão, você para entender. Eles ficaram muito tempo. Primeiro, eles ficaram muitos anos sem ser um Estado-nação, sem ter um lugar, sem ter uma nação organizada. E não deixaram de existir. Quando eles se tornaram a ser nação, os inimigos, com menos de 24 horas, os atacaram. E eles venceram a guerra. Você para pensar, eles tinham acabado de se reagrupar como nação e venceram a guerra contra o quê? 1, 2, 3, 4, 5 inimigos. Não nos lembra da época do Josué? Por que Israel, mesmo com toda essa história, existe até hoje, irmãos? Lembra que o Império Romano surgiu e acabou como império. Os impérios todos da época de Daniel lá, que oprimiram o povo de Deus, sumiram, não existem mais. Israel permanece até hoje. Por quê? Porque Deus em Jeremias 31 disse que só se alguém conseguir impedir o sol de nascer e a lua de chegar no final da tarde, Deus quebra a aliança e deixa que esse povo deixe de existir. Olha a maravilha da aliança do nosso Deus. Depois vem a aliança de Deus com Davi. O Salmo 132, 11 e 12 diz assim: o Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se desviará. Farei com que o seu trono se assente em um dos seus descendentes. Se os filhos de vocês guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Deus fez uma aliança com Davi de que sempre um dos seus descendentes estaria no trono de Israel. Até que viesse o Messias, que seria da descendência de Davi, cujo governo seria perpétuo e para sempre. Jeremias 33, verso 19 em diante, Deus diz assim em Jeremias: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia
e nem noite a seu tempo. Então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros. Mesma linguagem. Deus falou sobre a nação de Israel e Deus diz sobre a aliança dele com Davi. Se alguém impedir o dia de nascer e a noite de chegar, eu quebro a aliança que eu fiz com Davi. Em outras palavras, Deus jamais quebrará a sua aliança que ele também fez com Davi. Por essas e outras, irmãos, a gente vê que esse conceito de aliança, de Deus estabelecer aliança, está por toda a Bíblia. Amém? Está por toda a Bíblia. Deus sempre lida com a nação, lida com o seu povo por meio de alianças. Agora, segundo ponto grande da pregação. Deus honra alianças. Deus honra alianças. E dos exemplos que eu poderia citar da Bíblia, eu vou citar apenas um. Eu vou citar, para ilustrar esse ponto e essa frase simples, que é Deus honra alianças, a história que eu até, conversando a gente no grupo lá, eu citei recentemente. A aliança de Israel com os gibeonitas. Quando a nação de Israel, sob a liderança de Josué, chega à terra prometida, uma das coisas que Deus diz para eles é: não façam aliança com nenhum dos povos dessa terra, porque vocês vão eliminar todos eles. Amém? Deus havia dito isso. E a nação de Israel entra na terra prometida e começa a vencer todas as guerras. Começa a vencer todos os inimigos, todos os povos, todas as nações. E a notícia chega para os gibeonitas, que era um povo da terra prometida. E o que esse povo esperto? Eu não vou ler o texto porque para me acelerar, mas está em Josué capítulo 9, tá? Se você quiser ler os detalhes. O que os gibeonitas fazem? Eles ouvem falar que Israel estava vindo limpando tudo. O que eles fazem? Vamos agir com astúcia. Eles pegam roupas velhas, eles passam cinza na cabeça, terra na cabeça, pegam sapatos velhos, pega pão seco, deixa o pão ficar mais seco possível e um grupo de homens vão até a nação de Israel. Quando eles chegam perto da nação de Israel, eles dizem que eles eram povo de um lugar distante, que ouviu falar da fama da nação de Israel e que era uma nação poderosa e que eles sabiam que Deus estava com eles. E eles dizem assim: nós queremos ser teus servos, faça uma aliança conosco. Porque naquela época, se Israel fizesse uma aliança com o povo, eles iriam cumprir, não iriam exterminar esse povo. Eles fazem isso. A Bíblia diz que sem consultar a Deus e caindo no engano dos gibeonitas, Josué e os líderes da nação fazem uma aliança com os gibeonitas. No dia seguinte, após a aliança e o acordo de paz ter feito e o juramento de jamais exterminá-los ter feito, eles descobrem que, na verdade, os gibeonitas eram da terra prometida e moravam próximos a eles. O que o povo faz? Primeiro, o povo começou a ficar bravo com os líderes. Mas aí, alguns sugerem que eles deveriam matar todos eles. Até de raiva agora também, né? Só que aí os líderes de Israel viram para o povo e dizem assim: nós não podemos tocar neles. Por quê? Verso 19. Nós juramos a eles pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Eles dizem: nós não podemos. A gente está morrendo de raiva, mas nós não podemos. Por quê? Porque nós juramos em aliança a eles diante do Senhor. A história de Israel continua. Passa-se o período dos juízes, vem a história dos primeiros reis de Israel. Qual era o nome dele? Saul. O que Saul um belo dia faz? Saul mata uma porção dos gibeonitas. Saul mata. E a Bíblia diz que um tempo depois Davi era rei, e 2 Samuel 21 diz que nos dias do rei Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e lhe disse. Davi consultou o Senhor o porquê daquela seca e Deus respondeu para ele: é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. A nação de Israel ficou em fome durante 3 anos. Quando Davi pergunta para Deus: Deus, por quê? Porque Davi sabia, né? Não, isso não é à toa, tem que ter um motivo. Davi vai consultar o Senhor e pergunta para ele: Deus, por quê?
E Deus responde de forma simples. É porque Saul matou os gibeonitas. Não todos, mas matou os gibeonitas. Em outras palavras, Deus disse: vocês estão passando fome, vocês estão há 3 anos em seca, porque Saul quebrou a aliança e o juramento que Israel tinha feito com os gibeonitas e matou vários dos gibeonitas. Sabe o que Davi faz? Davi vai até os gibeonitas e diz assim para eles: o que vocês querem fazer? O que nós devemos fazer para que isso tudo acabe? E os gibeonitas respondem assim: o nosso caso não é com Israel, nosso caso é com Saul. Portanto, nos entregue 7 dos seus descendentes, para que possamos enforcá-lo diante do Senhor. É isso que a Bíblia diz. Os gibeonitas pedem 7 descendentes de Saul para enforcá-lo diante do Senhor. E Davi vai e cumpre. Davi pega 7 dos descendentes de Saul e entrega esses descendentes, esses filhos de Saul, para os gibeonitas. E detalhe da história aqui, que poderia falar, mas não vou mencionar. Davi poupa Mefibosete, que era o filho de Jonatas. Por quê? Porque Davi tinha feito uma aliança com Jonatas de os dois, um ser fiel ao outro por toda a vida. Então, quando Davi vai pegar 7 dos descendentes de Saul, Davi tira Mefibosete e não leva Mefibosete. Por quê? Para cumprir a aliança que ele tinha feito com Jonatas. Continuando. Davi entrega os 7 descendentes e eles literalmente enforcam, e eu não lembro aqui se corta a cabeça ou só enforca, não, só enforca a cabeça dos 7 filhos de Saul, dos descendentes de Saul, diante do Senhor. E o verso 14 de 2 Samuel 21 diz que, depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Depois que isso aconteceu, foi reparado, Deus voltou a Deus voltou a se compadecer do povo e acabou com a fome. O que isso nos mostra, irmãos? Que Deus honra alianças. Mesmo as alianças que foram feitas fora da obediência de Deus. Porque eles, quando fizeram lá com Josué, com os gibeonitas, eles não consultaram ao Senhor. Lembra que é por isso que eu, pelo menos, chego à conclusão de que, nós falando de casamento, né? De que Deus honra o casamento, independente de qual religião que ele foi feito. Deus honra. Por quê? Porque o casamento é uma aliança. Amém? Outro ponto. A seriedade dos votos. Números 30, verso 1 diz assim: Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Deus diz: se você prometer algo, você deve cumprir. Salmo 15, verso 1 a 4, Deus diz assim. O salmista diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí ele responde: aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Agora olha outro detalhe: aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Salmo diz que quem pode habitar na presença de Deus? Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo que isso lhe custe algo dele mesmo, mesmo com dano próprio. O salmista está dizendo que pode habitar na presença de Deus aqueles que cumprem o que prometeram, ainda que eles sofram prejuízo por cumprir a sua palavra. Eclesiastes 5, 4 e 5, talvez você conheça esse verso. Muitas igrejas distorcem esse versículo, é um dos mais famosos que eles gostam de distorcer para obrigar o povo a dar dinheiro. Olha o que Eclesiastes diz: quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Eclesiastes está dizendo que você tem que tomar cuidado com o voto que você faz, porque se você fizer, você vai ter que cumprir. E de que é melhor você não fazer, Deus prefere que você não faça do que você faça e não cumpra. Isso é basicamente o que Jesus diz lá em Mateus 5,33, no Sermão do Monte. Quando falando sobre juramento,
Ele começa dizendo assim, ó, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Aí no verso 37, Jesus diz assim, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Que a sua palavra seja sim, sim e seja não, não. O que Jesus está dizendo aqui? Que se você disser que é sim, é sim. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, seja uma pessoa de palavra. Se você falar que é sim, que seja sim. Se você falar que é não, que seja não. Seja direto, seja verdadeiro. Sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é do maligno. Se for sim, na verdade é um não, é do maligno. Se for um não e você considerar como sim, é do maligno. Em outras palavras, Jesus está dizendo, cumpra a sua palavra. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, você não tem apenas que cumprir o juramento, porque aqui ele não nos anulou de cumprir o juramento. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é que não apenas quando você jurar, mas que sempre, que seja um hábito na sua vida, a sua palavra ser verdadeira e que você cumpra a sua palavra. Amém? Não só quando você jurar, você tem que cumprir o que você jurou. Isso é fato. Ele não anulou isso. Mas ele diz assim, não só quando você jurar, que normalmente na sua vida seja sim, sim, não, não. Essa é a seriedade com que a palavra de Deus trata os votos e os juramentos. De tal forma que o que me faz lembrar é o que muitos lembram, né? Que na época dos nossos avós, como que eram feitos os contratos? Com fio de bigode. Por quê? Porque naquela época as pessoas tinham palavra. Sim era sim e não era não. Se alguém dissesse eu vou fazer, ele faria. Amém? Outro ponto, e no final eu junto tudo, tá? Vai acompanhando. A seriedade do testemunho. Ao longo de toda a Bíblia também nós vemos a seriedade com que Deus trata as testemunhas de algo. Por exemplo, Deuteronômio 30, verso 19, quando Deus está resumindo a lei, e podemos dizer, resumindo a aliança dele com a nação de Israel, Deus começa a dizer para eles as bênçãos e as maldições. E Deus finaliza dizendo assim, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Deus coloca diante deles as bênçãos e as maldições. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter bênção. Se vocês fizeram isso, vocês vão ter maldição. E Deus no final diz assim, eu invoco os céus e a terra como testemunho. Deus invocou os céus e a terra para testemunhar a aliança que ele estava fazendo com o povo naquele dia. Em Josué 24, 27, quando Josué já está no final da sua vida e prestes, já tinha feito tudo que tinha feito de conquistar a terra e tudo mais, Josué chama o povo de Israel e chama-os a uma nova, a renovarem a aliança com Deus. E Josué é aquela aliança que ele diz, sirvam a Deus ou aos deuses, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aí no verso 27 ele diz assim, então disse ele a todo o povo, vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Seja uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês, caso vocês sejam infiéis. Mas Josué invocou uma pedra, imagino eu que seria uma grande pedra, né? Ele diz assim para o povo, tá vendo essa pedra? Essa pedra é testemunha entre nós e vocês, entre nós e Deus, de que Deus disse todas as suas palavras e de que eu estou livre de vocês porque eu chamei vocês à aliança com Deus. Deus diz assim, uma só testemunha não poderá ser levantada contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Deus estabeleceu na sua lei de que nada, nenhuma acusação de assassinato e tudo mais, poderia ser confirmada com o depoimento de apenas uma testemunha. Deus diz, com 2 ou mais poderá ser estabelecido, mas não apenas com uma. Por quê, irmãos? Porque Deus leva a sério a testemunha. Vocês estão conseguindo me entender? Agora, para que a gente vá para o casamento. E quando Deus é a própria testemunha? Exemplo disso. Em Gênesis 31, Jacó está com as suas 2 esposas, os seus muitos rebanhos, os seus muitos escravos,
e ele e o seu sogro Labão já não podiam mais compartilhar o mesmo espaço. E eles vão se despedir, onde Jacó vai seguir o seu caminho e Labão vai seguir o seu. Labão então chama Jacó e diz assim para Jacó: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galed. Foi também chamado Mispa, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados uns do outro. Se você maltratar minhas filhas e menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas... e aqui o detalhe que eu não citei semana passada. Apesar de Jacó ter casado com Lia e Raquel, porque o seu sogro o enganou, quando Labão vai despedir de Jacó, ele manda Jacó jurar que não tomará mais outras mulheres. Amém? Não tomará mais outras mulheres. Em outras palavras, o caso de Labão não era nem que Jacó poderia ter várias mulheres, mas era casar as duas filhas. Tanto que ele faz Jacó prometer de que não tomará outras mulheres além das suas duas filhas. Ele não tinha direito de exigir isso, né? Mas enfim. E aí ele termina dizendo assim, ó: lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e vocês. Irmãos, olha para mim. Labão invoca uma pedra como testemunha do juramento deles, da aliança deles. E Labão também diz assim: lembre-se, Jacó, não se esqueça. Eu não estarei vendo você mais. Mas Deus, o Deus do seu pai, dos seus antepassados, é testemunha entre mim e você. Em outras palavras, Labão está dizendo: Jacó, não se esqueça de que mesmo quando eu não estiver vendo você, se você está cumprindo ou não a aliança, Deus é testemunha. Porque nós estamos jurando isso e fazendo essa aliança diante de Deus. Isaías 24 diz assim: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. Verso 4. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha, enfraquecem os nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Por quê? Porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados e poucas pessoas restarão. Deus diz em Isaías que um dos motivos pelo qual a terra é amaldiçoada é porque os homens quebram as leis, os estatutos e a aliança eterna. Irmãos, as consequências das quebras de aliança e de contrato, e de aliança não só com Deus, mas entre os homens, é maldição. É murchar, é enfraquecer, é Deus devastar e desolar a terra. Não à toa, nós poderíamos nos perguntar o que tem acontecido com a nossa geração. Por que tudo vai de mal a pior? Um dos motivos é esse que Isaías nos aponta. Nossa geração tem se intensificado nessa quebra de aliança. Amém? Nessa quebra de aliança. E aqui todo tipo de aliança, não só para com Deus, mas nas alianças que nós fazemos entre nós. Vamos voltar agora ao nosso texto. Eu vou juntar tudo para você entender o que tudo isso tem a ver com o casamento. Na versão NAA, Malaquias 2,14 diz assim: o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Na versão Nova Mensagem, esse verso está assim: o Eterno estava lá como testemunha quando você fez seus votos de casamento à sua jovem noiva, e agora quebrou esses votos, quebrou o elo de fidelidade com a sua companheira de promessa, a mulher da sua aliança. Uma outra versão diz assim: porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem se casou quando era moço. Ela era a sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Outra versão diz: porque o Senhor foi testemunha dos votos que você fez e sua esposa, de que você e sua esposa fizeram quando eram jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser companheira, a sua esposa, a qual você fez votos do casamento. Primeira verdade que esse texto nos aponta e que nós devemos lembrar de tudo isso quando falamos de casamento. Primeira coisa, o casamento é uma aliança.
Eu resumi para vocês, durante 50 minutos, tudo que a Bíblia, resumidamente, nos fala sobre a aliança. Eu mostrei para vocês como que ao longo da história, Deus fez aliança com o povo e com os homens e o povo que andou com ele. E como que Deus leva a sério essa aliança, de forma que ainda hoje nós vemos o arco-íris no céu, o arco no céu. De forma que ainda hoje a nação de Israel existe. Por quê? Porque Deus jamais quebra a sua aliança. De forma que até Jesus vinha a essa terra e se tornar o filho de Davi, cujo seu trono seria eterno, e ele está nesse trono até hoje, a nação de Israel não deixou de ter um descendente de Davi no trono. E Deus chama o casamento de aliança. De forma que quando nós olhamos para o casamento, ou a visão que devemos ter do casamento, é de que ele é uma aliança. E não uma aliança no sentido de contrato, como o mundo considera, mas aliança no sentido do nível de profundidade e seriedade que Deus trata. E se Deus diz que os votos e os juramentos, em outros sentidos, devem ser cumpridos, se a nossa palavra no dia a dia deve ser cumprida, deve ser sim ou não, quem dirá no casamento? Quem dirá os votos de casamento? Quem dirá os juramentos de casamento? Porque sim, nós quando decidimos casar, ou quando casamos com um cônjuge, nós estamos fazendo um juramento, nós estamos fazendo uma aliança, nós estamos sim fazendo votos. Embora hoje nos casamentos já não tenha sido comum os noivos e as noivas fazerem votos, mas nós devemos manter essa tradição. O pastor Jack, eu já vi ele falando que ele não faz casamento lá na igreja deles se os noivos não aceitarem os votos básicos que a igreja estabelece para que ambos façam um ao outro. Por quê? Porque nós devemos manter o fato de que o casamento é uma aliança que deve ser estabelecido e é estabelecido por meio de votos e por meio de juramentos. E, na verdade, por essas e outros motivos, o casamento e a união conjugal, nós podemos dizer que é a mais profunda aliança que os seres humanos possam fazer entre si. O casamento, dentre todas as alianças possíveis que a gente possa fazer, ele é o mais profundo. Por quê? Um dos motivos é porque ele é a única aliança em que dois se tornam um só. Um contrato entre duas pessoas não as torna uma só. Labão e Jacó não se tornaram um só. Israel e os gibeonitas não se tornaram um só. Deus, com aqueles com quem ele fez aliança, eles não se tornaram um só. Mas Deus diz que no casamento, a aliança do casamento, os dois passam a se tornar um só. A aliança do casamento é a mais profunda que os seres humanos possam fazer um com os outros. Tem uma música que é uma das que mais tem tocado na rádio, do Jorge Mateus, que é Pactos, o nome da música. E tem uma frase, um trecho da música que diz assim, o refrão: promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos. Porque ele está falando, o cara da música está falando de uma mulher que prometeu ficar com ele, mas sumiu depois. E aí ele diz, promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos, eu deveria saber disso. Mas deixa eu dizer para você, no casamento é. Ele está dizendo na música que promessas não são contratos e beijos nem sempre são pactos. Mas no casamento, promessas são contratos e beijos são pactos. Na cerimônia de casamento, irmãos, quando nós estamos no altar e quando os cônjuges beijam um ao outro e selam e finalizam a cerimônia do casamento, normalmente não finaliza com beijo, eles estão selando a aliança do casamento. Eles estão selando o pacto do casamento. Quando no altar os cônjuges fazem promessas um ao outro, eles estão firmando uma aliança. Portanto, para Deus, promessas são contratos. E beijos no casamento são pactos. Ele sela. O beijo no altar é uma das coisas que sela a aliança que naquele dia está sendo feita. Quantos estão me entendendo? Dizem amém. E outra coisa, a aliança que nós usamos no dedo. A aliança que nós usamos no dedo não à toa se chama aliança. Embora nós já fizemos perder o significado. Mas a aliança no dedo dos cônjuges deveria lembrá-los e serve para isso. Serve para lembrá-los da aliança que eles têm um com o outro. A Jennifer não está aqui hoje.
Mas quando eu olho para essa aliança no meu dedo, eu lembro que há 6 anos atrás, fizemos dia 19 e 16 agora, há 6 anos atrás, no altar, eu fiz uma aliança com ela. E essa aliança no dedo deveria nos lembrar disso. Cônjuges, da mesma forma, ao olhar para a sua aliança no dedo, deixa eu te dizer, você deveria tratar a aliança que está no seu dedo como Deus trata o arco no céu. Todas as vezes que Deus olha para o arco no céu, Ele se lembra da sua aliança com Noé. Todas as vezes que você olhar para a aliança no seu dedo, você deve se lembrar que você fez uma aliança com a sua esposa, com o seu cônjuge, independente de quantos anos isso já tenha passado. O que o arco é para Deus nos céus, a aliança deveria ser para nós. Com a seriedade com que Deus trata o arco nos céus, nós deveríamos tratar a aliança no nosso dedo. É por isso que esse anel não faz o casamento. Esse anel não é esse anel. Sabe esse aqui? Esse aqui não é de ouro, não. Estou até precisando comprar outro que ele já esclareceu. É da loja de R$3. Porque a minha de ouro mesmo é tão fininha que ela quebra fácil. Aí eu desisti e passei a comprar uma baratinha mesmo. Mas eu uso. Por que eu uso? Isso aqui não faz o casamento. Mas quando eu olho para essa aliança, eu lembro da aliança que eu tenho com a minha esposa. E assim deveria ser. Amém? A Maria Homem, aquela psicanalista que eu citei ela pregações atrás, no vídeo dela, Por que a traição dói? Ela responde assim. Ela diz até que é fácil responder essa pergunta. Por que a traição dói? Ela diz assim, porque a traição é sempre a traição de um pacto. Por que a traição dói, segundo ela? Porque toda traição é a traição de um pacto. E ela desenvolve esse raciocínio. E deixa eu dizer, nisso ela está certa. Nessa frase ela está certa. Porque, de fato, a traição, a infidelidade, é a infidelidade a um pacto. A aliança que você fez no dia do seu casamento. Provérbios capítulo 2, verso 16, está falando sobre como a sabedoria nos livra de várias coisas. E aí o pai e a mãe diz assim para o seu filho, a sabedoria te livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a sua juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Outra tradução diz assim, a sabedoria te livrará da mulher adúltera, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da sua aliança. E outra tradução diz que ela ignora a aliança que fez diante de Deus. Outra tradução diz que ela se esquece dos votos sagrados do casamento. Outra tradução diz que ela faz pouco caso dos votos do casamento. Se Malaquias a gente talvez entenda como um homem sendo infiel à sua esposa, a mulher da mocidade, Provérbios nos diz também da mulher, que é infiel ao marido da sua mocidade e quebra a aliança que ela fez diante de Deus. Porque o casamento é uma aliança. Segunda coisa, nesse vídeo sobre traição, aí depois dessa frase a Maria Homem só passa a falar merda. Ó, passa a falar coisa que nós discordamos. E uma das coisas que ela faz, ela tenta mostrar que esse pacto é a gente que define. Ela vai dizer que o pacto no casamento é a gente que define. Se vai ser um homem com 2 mulheres, ela fala, isso não importa. É vocês que vão definir. E ela, tanto que ela diz assim um trecho, quem disse que a gente precisa amar e transar e constituir família com a mesma pessoa? Não sei, diz ela. Segundo ela, embora ela dizer que a traição é a traição de um pacto, ela acredita que esse pacto é a gente que modela. Portanto, eu posso fazer o pacto com 2 mulheres, com 3 mulheres. E nisso ela está errado. Por quê, irmãos? Porque se tratando do casamento, quem define os termos do pacto é Deus. Na verdade, ele já definiu. É Deus quem define os termos do pacto. Não é eu que defino com a Jennifer. Não é um relacionamento aberto, entende? Porque tem gente que casa e faz do pacto do casamento um relacionamento aberto. A exemplo famoso aí, o Will Smith e sua esposa, e vários outros, que dizem ter um relacionamento aberto. Eles são casados, mas ambos podem escapulir por aí que eles não consideram traição. No casamento definido por Deus como uma aliança, Deus já definiu os termos desse pacto, dessa aliança. E segundo Deus,
Os votos e o juramento da aliança do casamento são exclusivos. É juramento e pacto de exclusividade. O amor deve ser exclusivo, ou seja, você tem que amar a sua esposa e não outras mulheres. O sexo é exclusivo entre os cônjuges. A fidelidade é exclusiva. A família também é exclusiva. Você, se quer constituir família, constitua com a sua esposa. E por último, é até que a morte os separe. Portanto, Deus já definiu os termos da aliança. De forma que, se você quer se casar, saiba que Deus já definiu os pactos dessa aliança. Agora, por último, Deus é a principal testemunha do casamento. Eu não sei se você reparou, mas tanto Malaquias quanto Provérbios, e se você estudar na sua casa, são duas passagens bem parecidas. Se você estuda Malaquias capítulo 2 e Provérbios capítulo 2, você vai ver que em ambas as passagens está citado lá de que a aliança do casamento foi feita diante de Deus. Algumas traduções dizem que foi feita com Deus. Por quê? E, na verdade, diz assim, que o Senhor é testemunha da aliança que você fez. Deixa eu dizer para vocês, irmãos. Normalmente, no dia em que nós casamos, nós convidamos várias pessoas. Quem convidou várias pessoas para o seu casamento? E dessas várias pessoas, nós escolhemos algumas para serem padrinhos e madrinhas. E qual que é o sentido original e fiel dos padrinhos e das madrinhas? É elas serem as principais testemunhas do seu casamento, sim ou não? Tanto que na igreja, no civil, tem que ter as testemunhas para validar. São raros os casamentos, os tipos de casamento que não precisam de testemunha. Todo casamento, até mesmo no civil, para ser firmado, ele precisa de testemunha. O que a Bíblia está nos dizendo é que Deus é a principal testemunha em um casamento. Ainda que não tivessem outras testemunhas, Deus seria suficiente, porque Ele é a primeira e principal testemunha dos votos e juramentos que você fez no seu casamento. E ainda que você me diga assim, Lucas, mas eu não fiz voto nem juramento, mas se você celebrou o seu casamento, ali está implícito o compromisso de uma aliança. E naquele dia, Deus é a principal testemunha. De forma que você pode pegar a sua mulher, se fosse possível, ir para um canto e casar você e ela. Ali Deus estaria como testemunha. Como suficiente testemunha para que nós levemos o casamento a sério, como uma aliança. O pastor Jack, inclusive, diz que se você decidir se divorciar da sua esposa, você tem que chamar as testemunhas, todos que você chamou para aquele dia, e anunciar para eles. Porque naquele dia você fez eles gastarem dinheiro, você fez eles saírem da sua casa, para que naquele momento testemunhasse, inclusive, te desse presente. E se deu presente barato, alguns reclamam. Como que agora que você quer quebrar aqueles juramentos e aqueles votos, você quer fazer escondido? Ou sem a presença deles? Ou não quer que ninguém se intrometa? E há um pouco de verdade no que ele diz. Na verdade, ele não está errado em nada do que ele diz. Por quê, irmãos? Porque Deus leva a sério não só as testemunhas que nós chamamos, mas Ele é a principal testemunha do nosso casamento. A aliança firmada entre marido e mulher é feita diante de Deus e, portanto, não apenas entre os cônjuges, mas com Deus. Lembra que eu disse que todo casamento é um triângulo? A aliança do casamento também é triangular, porque não apenas é entre os cônjuges, mas também envolve Deus. Ser infiel ao cônjuge também implica ser infiel a Deus. Na verdade, fazemos um voto a Deus antes de fazer um ao outro. É a aliança feita com Deus e diante dele que fortalece os noivos para que firmem uma aliança um com o outro. E de todas as alianças humanas, portanto, o casamento é a mais profunda. E eu finalizo dizendo, pode até ficar de pé. Quando nós celebramos a Santa Ceia, o que nós lembramos? O que o próprio Jesus disse na Santa Ceia quando ele pegou o cálice com o vinho? Ele pegou o cálice com o vinho e o que ele disse? Este é o cálice
da nova aliança que é estabelecida através do meu sangue. Sabe o que Jesus está lembrando e fazendo uma assimilação aqui? É que eu não vou ler o texto, mas Êxodo 24 diz que lá no Monte Sinai, quando Deus terminou de dar os mandamentos, que eram os termos da aliança dele com o povo, Deus mandou Moisés sacrificar um animal, pegar o sangue daquele animal e aspergir sobre o povo. E Deus diz assim: este é o sangue que sela essa aliança que eu estou fazendo com vocês. Semelhantemente, quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ele disse que quando ele fosse para a cruz e derramasse o seu sangue derramado na cruz seria o selo de uma nova aliança que Deus faria. Não só com Israel, mas com o seu povo, os escolhidos para fazerem parte da igreja, da sua noiva. Portanto, se Paulo diz em Efésios 5 que o casamento nos aponta para o Evangelho, quando nós fazemos uma aliança, quando eu fiz uma aliança através do casamento com a Jennifer, essa aliança deve apontar para a aliança que Deus fez com a igreja. Você sabe por quê? Se você crê no Evangelho e faz parte do povo de Deus, Cristo jamais te abandonará e jamais será infiel a você, que você pode ter certeza absoluta de que você selará o casamento com Ele e habitará com Ele para todo sempre? Porque Ele derramou o sangue dele na cruz há quase 2000 anos atrás. E a aliança que Ele fez com a sua noiva, com a sua igreja, é estabelecida e foi estabelecida com o derramar do seu sangue. Eu não precisei derramar sangue quando eu fiz uma aliança com a Jenny. Mas quando Cristo estabeleceu e consumou a aliança dele com a sua noiva, que é a igreja, que sou eu e você que cremos no Evangelho, ele firmou essa aliança com o derramar do seu sangue. E esse é um dos motivos pelo qual o casamento aponta para essa aliança. E esse é um dos motivos pelo qual nós devemos levar o casamento a sério. O seu casamento é uma aliança. E deve ser uma aliança à luz da aliança do casamento de Cristo com a igreja. Portanto, essa é a definição de casamento. Casamento é uma aliança. Segundo lugar, casados. Por mais que nós não entendamos isso no dia em que casamos, que possamos reformular nossa compreensão e entender a profundidade do que nós fizemos, no meu caso, há 6 anos atrás. Solteiros, esse é o padrão de casamento. Isso é o casamento. Portanto, é melhor pensar antes de casar. Porque, ache estranho ou não, é melhor não casar do que casar sem ter esse entendimento de aliança do casamento. Amém? E que possamos orar agora para nos arrepender de qualquer visão diferente que tenhamos do casamento, ou se no nosso casamento, nós que somos casados, não o temos honrado dessa forma. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, diante da Tua palavra, nós queremos dizer, em primeiro lugar, que perdoa-nos, Senhor, na verdade. Perdoa-nos se não temos tratado o casamento como uma aliança. Perdoa-nos se temos desonrado o casamento ao tratá-lo como algo que pode ser descartável, como algo que, assim, pode ser passageiro, que, na verdade, pode ser eterno enquanto dure, como a nossa geração diz. Perdoa-nos se temos violado os termos do pacto que é o casamento, da aliança que é o casamento, o qual o Senhor já estabeleceu. Livra-nos da tentação e do pecado de deturparmos a aliança do casamento, de deturparmos os pactos e os termos do casamento. Ainda que não tenhamos feito juramentos e votos no dia do que possamos honrá-lo como se o tivéssemos feito. Que possamos verbalizar e nos lembrar sempre que temos uma aliança profunda com os nossos cônjuges. Uma aliança que o Senhor criou para nos lembrar da aliança que Cristo tem com a sua igreja. Ainda que o Senhor não exija que derramemos sangue para estabelecer aliança com o nosso cônjuge. Que possamos nos lembrar, como Paulo diz, que se for preciso que venhamos dar a nossa vida para cumprir a aliança que fizemos com o nosso cônjuge.
possamos honrar o casamento, que possamos ver o casamento como o Senhor o vê, como uma aliança profunda, cuja principal e suficiente testemunha dessa aliança é o Senhor. Deus, que ao ver como o Senhor tratou as alianças por toda a Bíblia, que ao ver como os homens trataram a aliança no período bíblico, que possamos olhar para o nosso casamento dessa mesma forma e tratá-lo com seriedade e honra para a glória do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Ide-vos em paz e que vocês possam honrar o casamento como uma aliança. Deus abençoe.